tranquilidade, sejam todos bem-vindos ao canal Bizu com Vagnão. Eu sou o Wagner. O tema do vídeo de hoje é a prova da Faculdade Albert Einstein em Enfermagem, segundo semestre de 2021. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação e deixa aquele like. Então vamos lá, galera. Vou contar para vocês como é que foi essa prova da Faculdade Albert Einstein para Enfermagem, segundo semestre de 2021. A gente vai seguir um breve roteiro, vou explicar um pouco como é que é a prova. Depois eu vou falar como que foi a prova propriamente dita, né? Quais foram as minhas notas. Vou dar algumas dicas depois de estudo e a gente conclui o vídeo, beleza? Então vamos lá. A prova para a Faculdade Albert Einstein de Enfermagem, segundo semestre de 2021, ela tem duas formas de ingresso. Primeiro, pela Enem, ou seja, você pode utilizar a sua nota do Enem, ou pelo vestibular. Esse ano foram oferecidas 40 vagas, 10 vagas para o Enem e 30 vagas para quem ia prestar o vestibular. A prova ela é contemplada em 50 questões, divididas em 8 áreas do conhecimento. São 10 questões de português, 5 de inglês, 5 de geografia, 5 de história, 5 de química, 5 de biologia, 5 de física e mais 10 questões de matemática, mais a redação. Você tem uma duração de 4 horas de prova, já contando o tempo para você transpor a redação e também para transpor as questões para o gabarito oficial, beleza? Então, basicamente é isso. Vamos falar agora um pouco sobre a prova. Galera, a prova ela veio bastante tranquila, né? Português, aquelas questões clássicas da banca da VUNESP, né? Focando um pouco de gramática, uma questão que envolvia a parte de literatura das escolas literárias, uma questão de figura de linguagem, outras questões relacionadas ao texto, mais focado na interpretação. O inglês veio bem tranquilo, apesar que não caiu nenhuma questão de conjunção, que dá bastante dificuldade para todos os alunos candidatos. A parte de interpretação também veio tranquilo, o texto era bem sossegado, então assim, não teve muita dificuldade. História focou bastante questões em história do Brasil e algumas questões que envolviam também a Segunda Guerra Mundial. Então assim, história veio tranquila também. Geografia, caiu alguma questão sobre geopolítica, tinha questão que falava sobre geografia física e uma que era um pouco mais específica que falava sobre a questão da pluviosidade métrica na região sul, né? A quantidade de chuva. A parte de química, ela veio bem variada, então teve aquela questão de química orgânica, teve uma questão que ele pedia para você calcular a estequiometria, teve uma outra questão que ele pedia para você a parte de oxirredução, ali de uma reação que acontecia. Biologia também variou bastante, caiu uma questão de genética sobre a parte sanguínea lá, o fator RH positivo e negativo, e aí você tinha que calcular a probabilidade. Tinha uma questão que envolvia a parte de cladograma, né, e taxonomia, mas focava mais sobre a evolução, né, da parte da botânica, então briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Física foi bem legal, física caiu bastante variado, que é uma questão de elétrica, que é uma questão na parte de termometria, que é uma questão de mecânica que tem que cair a clássica ali, uma de cinemática. Parte de matemática veio bastante variada, né? Então tinha questão desde ali de você calcular um volume, para você calcular a equação da reta em geometria analítica, tinha uma questão que envolvia função é bem clássica, então eles gostam de colocar também. Tinha uma outra questão que você também tinha que fazer uma análise e chegar numa probabilidade dentro do que ele te dava, né, um espaço amostral. Então assim, a prova ela variou bastante, né, desde o português ao inglês, geografia, história, química, biologia, física e matemática. O tema da redação foi um tema assim que eu acredito que bastante gente conseguiu desenrolar na hora da prova. O tema da redação foi sobre os vídeos da deepfake, né, entre o avanço tecnológico, né, e o aumento das fraudes criminosas. Então, ele dava alguns textos de apoio e você tinha que relacionar sobre essa temática, essa problemática dos vídeos que as pessoas às vezes utilizam esses vídeos, né, de forma criminosa para poder dizer que uma pessoa falou aquilo, sendo que ela não fez, né? Então, um aplicativo talvez muita gente não conhecia, mas os próprios textos de apoio já davam uma base. Utilizei como repertório sociocultural para introduzir a minha redação ali, apresentar minha tese, contextualizar o Dilema das AIDS, um documentário que tem na Netflix. Depois eu peguei sobre a parte das
campanhas políticas que teve no ano de 2018, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, aquela questão da fake news. Então, eu acabei utilizando isso daí como 2 argumentos para poder fazer a receita de bolo, né, da redação. A introdução, desenvolvimento, conclusão, aquela parte da coesão, a coerência. E foi isso, galera. Bom, vou falar agora para vocês sobre as minhas notas. De português, de 10 questões, eu acertei 8. De inglês, de 5 questões, eu acertei as 5, ou seja, eu gabaritei em inglês. De geografia, de 5, eu acertei 4. De história, de 5, eu acertei 4. De biologia, de 5, eu acertei 4. De química, de 5, fui bem ruim, né? Eu dei mole, dava para ter gabaritado, acertei apenas 3. De física, de 5, eu acertei as 5. E de matemática, de 10, eu acertei 7, totalizando 40 questões de 50. Confesso para vocês que eu esperava ter ido bem melhor, ter acertado pelo menos 45 questões. Acabei me enrolando um pouco com o tempo, mas isso faz parte, né? É um processo passar num vestibular, é um processo passar num concurso. E agora eu vou dar algumas dicas de estudo para vocês que vão prestar outros vestibulares. A gente tem a prova da FAMEMA mais para frente, a FMABC, aí vai vir outros vestibulares de medicina, como o Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, entre outros. Bom, galera, acho que todo mundo tem que ter uma base, né? Então, se você tem dificuldade, é bom você ver um cursinho, um online ou presencial, fortalecer sua base, né? Pegar as matérias ali desde o início, você não tem muita noção. Trabalhar com revisão, mapas mentais também ajuda bastante. Uma coisa que é primordial, que acho que é o fator que vai corroborar para você passar na prova, é trabalhar nas provas anteriores. Você começa a entender o mecanismo, como a prova é cobrada, então isso te ajuda bastante. E focar no concurso que você está fazendo ou no vestibular. Se você está estudando para a FUVEST, pega as provas da FUVEST. Porque se você pegar as provas da Unesp, a forma como é perguntado é diferente. O conteúdo do edital pode ser o mesmo. Por exemplo, lá o edital cai história. Dentro de história a gente tem história medieval. Tem tanto na Unesp quanto na FUVEST. Mas a forma como é perguntado é que vai fazer a diferença das duas. Às vezes uma mais conteudista, outra mais objetiva, outra já é mais pragmática, outra vai ser um pouco mais interpretativa. Aí você sabe, história medieval, foco o quê? Descentralização política, ruralização da Europa. A gente tinha as obrigações servis, a Corvéia, a Talha, as banalidades, a Gabela, a mão morta. A gente tinha uma sociedade estamental, a gente tinha o clero, a nobreza, a gente tinha os servos, a gente tinha, né, uma divisão entre os reinos, né, franco, germânicos, anglo-saxão, enfim. Isso basicamente vai englobar o conteúdo, né, dentro do edital da parte de história, mas a forma como a FUVEST cobra é diferente da Unicamp, da Unesp, enfim. Então foca nas provas anteriores da sua prova. Revisão também ajuda bastante e se você conseguir também, né, fazer bastante mapa mental. O mapa mental ajuda bastante. E uma outra dica também, na hora que você for fazer a prova. Cada um tem sua forma de fazer, eu vou explicar basicamente a forma que eu faço. Acredito que outras pessoas também façam. E aí você decide, né, se vale a pena utilizar ou não. Eu sempre começo a prova fazendo uma análise, eu gasto 10 minutos, né, sou bem metódico, eu gasto 10 minutos para fazer a análise da prova. Marco as questões que eu tenho dificuldade, que eu sei que eu vou gastar um pouco mais de tempo para fazer. Começo na matéria que eu tenho mais facilidade, normalmente começo ou português ou inglês, e vou seguindo, né? Não de forma linear, né? Então vou variando. Vou começar na matéria que eu tenho mais facilidade e vou seguindo até chegar na última que eu tenho dificuldade, sempre fazendo as questões fáceis. Pego a redação, faço o esqueleto da redação e deixo depois para passar a redação na hora que der a última hora de prova. Nessa última hora eu passo a redação a limpo, eu procuro pegar as questões que eu não consegui desenrolar, que eu achei que ia gastar mais tempo, e começo a passar, transpor as questões para o gabarito oficial. Ali sobra mais ou menos uns 15 minutos, eu faço aquela análise, né? A quantidade de questões letra A, B, C, D ou E que eu marquei, a quantidade que eu marquei menos, se eu tiver que chutar, eu chuto todas nelas, pois a probabilidade de eu acertar vai ser maior. Então, basicamente é isso, galera. Tem que esperar agora, dia 16 de julho, vai sair o resultado, né? No caso, a matrícula. E aí, provavelmente, eu posto outro vídeo.
Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aquele seu like, nos sigam nas redes sociais, lá no Instagram, @bizucomvagnão. Deixa nos comentários se você fez a prova, como é que você foi na prova, quais são as matérias que você achou mais difícil, quais questões você teve mais dificuldade. E é isso aí, galera. Continuem aí, porque se você se dedicar, se você se esforçar, só uma questão de tempo, você vai conseguir passar, atingir seu objetivo de entrar numa universidade pública, vale muito a pena. Bom, para quem não sabe, só para concluir, eu faço farmácia na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Tô para gravar um vídeo, tô devendo, mas daqui a pouco ele chega aí no canal. E é isso aí, galera. Vejo vocês na próxima. Valeu!